Agora vem cá, me responde uma coisa, uma pergunta bem séria, viu? Você tem o costume de se hidratar? Hidratar, não só passar creme no corpo, tomar água mesmo. Eu, por exemplo, não sou o melhor exemplo disso. Não bebo tanta água assim quanto eu deveria. Inclusive, meu estagiário, Luiz Eduardo, um beijo pra você, meu querido, que cuida tanto de mim, ele tem que ficar me lembrando o tempo todo. Me avisar assim, ó, ele que faz eu esvaziar minha garrafinha e tomar, porque é importante, gente. Só que não dá pra ser assim, ninguém pode ser o despertador do outro, né? E sabia que no verão o corpo humano ele pode eliminar o dobro de água se comparado aos dias de temperatura mais frias? É isso mesmo. Se hidratar é questão de saúde. Quem vai contar mais desses benefícios pra gente é o urologista Rafael Lar, que tá aqui comigo. Doutor, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Tomou água já? Sim, tomo bastante, procuro tomar bastante. Então tá bom, depois a gente toma mais um copinho d'água aqui, que ó, eu fico com a garganta seca e obviamente eu tomo pouca água, mas né, tem que tomar. É importante, né, doutor? Essa questão do corpo perder o dobro de água é um perigo para nossa saúde em relação ao verão? O que pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, a hidratação é uma forma muito importante da gente manter os nossos eletrólitos, quer dizer, as substâncias essenciais lá dentro do nosso corpo reguladas. E nessa época do verão, o que acontece é que a gente acaba suando muito. Então a gente perde as substâncias pela pele. E o que acontece é que se a gente não se hidrata, os rins continuam trabalhando com uma quantidade menor de líquido. E o que acontece é que vai se acumulando esses eletrólitos, principalmente o sódio que a gente fala, que é comumente conhecido como sal, né? Então o acúmulo dessas substâncias nos rins favorece a formação dos cálculos renais. E é aí que está um grande problema, porque o cálculo renal, quando a pedrinha, então esse cálculo se forma, ele se forma dentro do rim. E quando está ali, está tudo tranquilo. O problema está quando ele se desloca do rim e entra no ureter, o que vai provocar a famosa cólica renal. Que é horrível. Que é a maior procura de pacientes urológicos em pronto-socorro, que é por essa dor lancinante que tem e que a pessoa realmente não aguenta, é uma dor insuportável. E o que acontece é que a diminuição da hidratação favorece a formação do cálculo e também dentro dos rins esse cálculo se deslocar para entrar no ureter. Doutor, essa questão de não se hidratar corretamente, além de problema no rim, que eu acho que pode ser um dos piores problemas, né, porque realmente dói, né, mas também pode causar outros problemas, por exemplo, afeta diretamente a pele, envelhece a pele não se hidratar corretamente? Sem dúvida nenhuma. Se a gente vê isso por fora, eu imagino também que por dentro também deve causar mal. Perfeito. A hidratação ela é importante, na verdade, para nos manter bem e com as substâncias do organismo numa quantidade equilibrada. Quando você diminui a hidratação, isso vai se referir externamente numa pele mais seca, tá? E internamente nessas alterações dos eletrólitos, que uma das consequências, por exemplo, é a formação do cálculo renal. Mas também tem outras consequências e principalmente para os rins, né? Que são os que acabam sofrendo mais com essa falta de líquido. Porque eles fazem essa regulação, né? Perfeito. Os nossos rins são os órgãos responsáveis por filtrar o sangue. Então, tem uma quantidade de sangue que passa diariamente pelos nossos rins muito elevada. Então, o que isso acontece? Ele vai regulando e deixando essas substâncias organizadas nos seus devidos valores. Certo. Quando você tem uma alteração disso, você pode também estar afetando o próprio órgão. Sim, e aí o rim é tão delicado nesse sentido que a gente tem que cuidar e tomar mais água. Quando a gente fala em tomar água, inclusive, doutor, a gente tem que cuidar muito com essas tais fake news, né? Essas notícias falsas que correm. Vídeos pelo WhatsApp, a gente vê um monte, aí tem que ter certeza dessa informação, nada melhor do que um médico aqui para falar pra gente. Eu assisti esse vídeo, achei muito interessante, quero saber se é verdade. Quando o nosso corpo diz, beba água, ou seja, quando a gente tá com sede é porque o corpo já tá pedindo, que a gente tá já, né, num nível de desidratação. Se a gente não beber essa água imediatamente, o corpo ele entende que, opa, eu vou ter que dar um outro jeito de resolver esse problema, já que essa pessoa não bebe água. E se a gente não toma água, ele acaba fazendo depósitos nas juntas, enfim. Acho que você pode explicar melhor pra gente. Como entender isso e a necessidade da gente tomar água imediatamente ao sentir sede? Perfeito. Então, assim, ó, é um controle muito sensível que acontece. E tem uma interação do cérebro, nosso sistema nervoso central, com os rins. E o que acontece é que quando a gente toma pouco líquido
Ou uma outra situação, por exemplo, quando você vai a uma churrascaria, que geralmente a carne vem bem salgada. Sim. Tem uma alteração na quantidade de sódio e que as células do rim conseguem perceber isso. Por isso que às vezes a pessoa vai para casa, depois tira um cochilo, tudo quando levanta, tá sedento. Por quê? Porque está tendo uma alteração do nível de sódio dentro do nosso organismo. Então, para você corrigir isso, você tem que tomar mais líquido. Então, as pessoas que não têm nenhuma alteração, não têm nenhuma doença, ela consegue ter esse controle e ela vai em busca de água. Já pessoas que têm alguma alteração ou debilidade, que não conseguem se locomover, elas vão sofrer e se essa quantidade de sódio for se alterando ainda mais, isso pode levar a problemas sérios, porque ela pode ter, por exemplo, uma confusão mental, um quadro de confusão e entrar até em estado de coma, tendo que ir para uma UTI e chegando a falecer. Ele pode chegar a morrer por causa disso. Ou seja... né? E também tem o lado contrário, que é a pessoa que acaba ingerindo muito líquido. Claro, pessoas que têm algum problema de saúde e que a quantidade de sódio também vai diminuir muito. Então, isso também pode levar a transtornos, levando a pessoa à morte. Tem que conseguir o equilíbrio, né, doutor? Perfeito, tem que conseguir um equilíbrio. Então, e na nossa própria alimentação, a gente também tem o líquido dos alimentos, tudo isso, mas sem dúvida nenhuma é importante tomar líquido. Daí vem uma grande pergunta, né? Quanto que eu devo tomar de líquido? E a resposta que nós damos, em geral, é uma média de 2 litros por dia. Agora, a principal... Não tudo numa vez só, né, doutor? Tem que ir ao longo do dia, né? Ao longo do dia. Agora, sim, a principal orientação que nós fazemos é... Você vai perceber se você está tomando líquido de maneira adequada conforme vem a coloração da sua urina. Perfeito. Se quando você vai urinar, a urina vem clarinha, é sinal que você está se hidratando bem. Se quando você vai fazer xixi, vem uma urina escura, com uma coloração bem concentrada, um amarelo escuro e com um odor forte, tem grandes chances de você estar tomando menos líquido. Não está bem diluído. Eu vou fazer a pergunta. Posso colocar a pergunta no WhatsApp, produção? Pode botar lá. Vamos lá, a Helena mandou pra gente. Chá substitui água? Obrigada, Helena. Aliás, aproveitando a pergunta da Helena, doutor, chá substitui água? Mas outras bebidas substituem água? Porque as pessoas acham que qualquer líquido substitui e não é bem assim. O mais adequado é você tomar uma bebida que tenha uma concentração de eletrólitos, dessas substâncias essenciais para o nosso corpo, numa quantidade adequada. O chá é uma excelente bebida. Agora que nós temos que tomar cuidado, que às vezes tem essas fragrâncias, tem esses outros produtos que são colocados. Ou a pessoa que adoça o chá. Tem isso, ou a pessoa que adoça o chá. Então, assim, o melhor líquido que nós consideramos seria a água, né? Nós temos que tomar alguns cuidados, por exemplo, que as pessoas falam, qualquer água. Nós temos que entender que as águas, elas vêm de fontes diferentes. E cada uma dessas fontes tem uma quantidade de eletrólitos diferente. Então, o que a gente orienta, por exemplo, para evitar o cálculo renal, é só dar uma olhada na especificação e ver a quantidade de sódio que tem, que é a principal substância daí envolvida com a formação dos cálculos, além de outros eletrólitos que nós também temos. Mas, assim, o importante é se hidratar. Às vezes até as pessoas me perguntam, posso ficar em xeque aqui, com relação à cerveja. Fala assim, e aí, Rafael, posso tomar cerveja? Eu falo, gente, não tem problema nenhum tomar cerveja. Vejo sorrisos, doutor. Aonde que mora o problema? O problema mora com o que você está tomando a cerveja. Certo, sempre vem acompanhado do petisco, que é salgado, é gorduroso e só satura o rim. É bem isso que acontece. Fígado, então, é o que eu falo para os pacientes que me procuram. Eu falo, olha, não tem problema nenhum. É claro que tem que cuidar dos exageros. Por favor, não vai me dirigir após beber. Todos esses cuidados que nós temos. Mas, assim, o grande problema é que a pessoa toma um copo e depois é outro, e daí ela já se transforma numa outra pessoa. Quando perde a contagem, aí já... Muito daí bem. Para a gente encerrar, doutor, alimento também pode ajudar? Por exemplo, frutas que são mais, tem mais líquido, elas também servem? Ou é só... Não, perfeito. Nessa época do verão é muito importante se hidratar bem, comer bastante frutas e evitar alimentos que pesam muito. Gordurosos, né? Alimentos gordurosos, o próprio feijão, às vezes em excesso, ele distende o abdômen, né? Ele dá distensão, a pessoa fica com a sensação de estufamento. Então é importante comer várias vezes em pequenas porções. Isso seria o mais recomendado. Maravilha.
Então a gente vai se cuidar, vai se hidratar bem para ninguém ficar ruim aí e cuidar do rim também, da pele ficar bonito. Doutor, obrigada por estar aqui e começar a semana com a gente. Eu que agradeço. Valeu.